bom dia, família Canção Nova espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Hoje, sexta-feira, 8 de janeiro, exatamente 9 horas 32 minutos, hora de notícias. Entre os destaques do Canção Nova Notícias, edição da manhã, depois da comprovação de 78% da eficácia, o Instituto Butantan se reúne daqui a pouco com a Anvisa para tratar do pedido para uso emergencial da vacina Coronavac. Fiocruz também deve formalizar pedido do uso emergencial da vacina desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Expectativa para atualizações do Plano São Paulo. Ainda hoje saberemos se seguimos da fase amarela ou se vamos regredir para a fase laranja da quarentena. Donald Trump agora fala em transição pacífica. A mudança do discurso do atual presidente está nos destaques dos jornais internacionais. Tem entrevista ao vivo com uma especialista que nos falará sobre saúde mental. E o novo núncio apostólico, representante do Papa no Brasil, Dom Giambattista de Quatro, já chegou em Brasília. Essas e outras notícias você confere em 2 minutos. A gente volta já. E a Prefeitura de São Paulo e o governo estadual vão decidir em uma reunião antes do anúncio sobre a atualização do Plano São Paulo, no início da tarde de hoje, se a capital paulista vai regredir à fase laranja ou se continua na fase amarela, mas com uma extensão das restrições. Há um consenso entre os médicos do Centro de Contingência ao Coronavírus e a Secretaria Municipal de Saúde de que as restrições da quarentena precisam aumentar para que as contaminações por Covid-19 estacionem, fazendo com que haja leitos disponíveis daqui a 15 dias, quando parte das pessoas que se infectaram em aglomerações nas festas de final de ano podem desenvolver quadros graves e venham a precisar de internações. Os dados divulgados ontem na cidade mostram que em apenas um dia houve aumento de 4 pontos percentuais no número de internações em UTIs, passando de 59% na quarta-feira para 63% na quinta-feira. E a vacina Coronavac apresentou eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19. É o que aponta o estudo clínico da fase 3, realizado no Brasil com cerca de 13 mil voluntários. Após 2 adiamentos, São Paulo e o Brasil aguardavam ansiosos pela resposta da eficácia da Coronavac, imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan de São Paulo. Um resumo do estudo da fase 3 da Coronavac foi apresentado em coletiva de imprensa na sede do Instituto Butantan. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. A fase 3 contou com a participação de 12.400 voluntários, todos profissionais de saúde, em 16 centros de pesquisa de 7 estados do país. Para os casos graves e moderados, a eficácia atingiu 100% e para casos leves, 78%. Em linhas gerais, segundo o Butantan, a cada 100 voluntários imunizados, 22 apresentaram sintomas leves da doença, mas sem a necessidade de internação hospitalar. O índice mínimo de eficácia recomendado pela Organização Mundial da Saúde e também pela Anvisa é de 50% para registro da vacina. A expectativa é que logo que tenhamos essa formalização da documentação, possa ser feito, oficializado o pedido. É o pedido, nesse momento, de uso emergencial. Nós não estamos fazendo o pedido de registro da vacina, porque o pedido de registro ele tem que ser feito junto com a Sinovac. Então, nós estamos utilizando o mecanismo que foi criado pela própria Anvisa de possibilidade de trazer a vacina a uso o mais rapidamente possível. São Paulo já dispõe de 10.800.000 doses da Coronavac. Outras 35 milhões devem chegar até a metade de fevereiro. O Ministério da Saúde mantém memorando com o Butantan, que prevê a aquisição de 100 milhões de doses para serem utilizadas no Programa Nacional de Imunização. O fato de a gente trazer uma notícia tão boa quanto essa não abre
não dá salvo-conduto para as pessoas acharem, a população achar que o problema está resolvido, porque não está. Nós ainda temos que nos cuidar. Bom dia, o Instituto Butantan se reúne daqui a pouco às 10 horas com a Anvisa para tratar do pedido para uso emergencial da vacina Coronavac. E a Fiocruz, que produz a vacina de Oxford aqui no Brasil, é um dos laboratórios que já podem pedir à Anvisa a autorização para uso emergencial do imunizante. Vamos para Brasília com informações do repórter Otávio Martins. Bom dia para você, Otávio, para toda a equipe em Brasília. Bom dia, Danusa, bom dia a todos que nos assistem. Então, o brasileiro vive aí a expectativa, né, de que essas vacinas cheguem logo para a gente poder tomar esses imunizantes, mas para isso eles precisam ser registrados ou terem autorização de uso emergencial na Anvisa. A gente está acompanhando que o Butantan tem aí um processo avançado e a gente também espera a Fiocruz, que é aqui no Brasil a produtora da vacina de Oxford, que havia aí dito que poderia pedir esse registro hoje, né, sexta-feira, mas segundo informações da Anvisa e também da assessoria de comunicação da Fiocruz, ainda não foi marcada a reunião que eles chamam de reunião para pré-submissão, que é quando eles começam ali a entregar os documentos antes de pedir ou o registro ou o uso emergencial. Então, na agenda aí da Anvisa e nem nos comunicados da Fiocruz, existe a possibilidade ainda de que essa reunião aconteça hoje, mas as coisas estão mudando bastante rápido, então a gente pode esperar aí para ver se realmente hoje a Fiocruz e a Anvisa se reúnem e aí mais uma das vacinas, ou a primeira, não se sabe ainda, peça esse registro aí ou o uso emergencial para que o imunizante possa começar então a ser aplicado nos brasileiros. Obrigada, Otávio. Pois é, e a gente se enche de esperança com essas notícias, não é mesmo? A seguir, vamos falar com uma especialista sobre Janeiro Branco e saúde mental. Agora tem imagens do Rio de Janeiro, olha só, lá tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre 23 e 33 graus. A gente volta já. Entre os destaques do noticiário internacional de hoje estão os reflexos da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, que aconteceu na quarta-feira, e o plano de vacinação na União Europeia. O The Washington Post estampa a transição do poder político nos Estados Unidos e diz: aumentam pedidos para remover Trump do cargo conforme ele reconhece a nova administração. Trump prometeu transferência pacífica do cargo em mensagem de vídeo. O britânico The Guardian afirma: Trump pede o fim da violência que ele incitou, enquanto a pressão da Casa Branca aumenta. Em meio a pedidos de impeachment e renúncia, o presidente emite a primeira condenação ao ataque de quarta-feira. Mais de 24 horas depois de incitar uma multidão a atacar o Capitólio nos Estados Unidos, Donald Trump pediu o fim da violência e finalmente reconheceu Joe Biden como o próximo presidente. O francês Le Monde destaca: governo é acusado de lentidão na vacinação contra a Covid-19. O primeiro-ministro Jean Castex e seu ministro da Saúde Olivier Véran se pronunciaram em coletiva de imprensa nesta quinta-feira e demonstraram-se preocupados com a nova cepa do vírus. Para se defender, o executivo está acelerando o cronograma e ampliando a campanha de vacinação ao abri-la para mais de 75 anos a partir de 18 de janeiro, com a implantação de postos de vacinação. E o italiano Avvenire estampa: a Comissão Europeia encomendou 300 milhões de doses adicionais da BioNTech. A presidente da Comissão Europeia afirmou que a União Europeia chegou a um acordo com a BioNTech para ter mais 300 milhões de doses da vacina, atingindo assim um total de 600 milhões de doses. As doses adicionais serão entregues a partir do segundo trimestre de 2021. Olha só, a gente estava falando sobre a vacinação na Europa, chegou agora uma notícia de que o Reino Unido aprovou hoje o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa Moderna. O imunizante é o terceiro a ser aprovado pelos britânicos. A vacina da Moderna já foi aprovada para uso na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel.
Bom, e de Macau, na China, nosso correspondente José Miguel Encarnação nos fala sobre a imunização da população contra a Covid-19. Continua, portanto, esse assunto e comenta o clima de normalidade que já se vive em algumas cidades. Bom dia, Brasil. Bom ano. Daqui da China há novidades relativamente ao programa de vacinação que o Governo Central da República Popular da China iniciou há já algumas semanas. Depois de muito se ter falado sobre a vacina da Sinovac, eis que finalmente apareceu uma vacina com 75% de eficácia ou eficiência, não da Sinovac, mas da Sinopharm. Não confundir Sinovac com Sinopharm. A vacina que está a ser administrada em grande escala no continente chinês é da Sinopharm, com grande incidência em Pequim, a capital do país. Falámos com uma funcionária da Embaixada de Portugal em Pequim, que disse que atualmente as pessoas vivem em Pequim sem grande medo do Covid-19, o mesmo acontecendo em Xangai, de onde também temos informações de fonte segura que as pessoas vivem a sua vida com toda a tranquilidade, uma vez que a China adotou políticas para evitar a propagação da doença pelos cidadãos, políticas essas que passaram pelo confinamento e pela implementação de cercas sanitárias, o que não permitiu que as pessoas convivessem, estivessem muito tempo juntas e assim propagassem a doença. São milhares e milhares de chineses que estão atualmente a receber a vacina, muitos deles ligados à saúde, também os altos cargos de cargos públicos, os titulares de cargos públicos tomaram a vacina e espera-se que também aqui em Macau, durante este mês de janeiro, as pessoas comecem a tomar a vacina, até porque vem o novo ano chinês em fevereiro e em meados de fevereiro, como se sabe, pelo ano novo chinês as pessoas viajam muito pela China, o que pode ser um problema em termos de transmissão da doença. Esperemos que assim não seja, que toda a gente seja vacinada, o máximo número de pessoas sejam vacinadas a tempo, de modo a que uma nova pandemia não aconteça no país. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Obrigada, José. E como é comum nesta época do ano, o ar quente e úmido predomina sobre o Brasil. A combinação de umidade elevada, temperatura alta e os ventos trazem fortes pancadas de chuva. Há risco de temporais nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Confira agora a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana. No sul, chove a qualquer hora no oeste do Paraná. No restante da região, sol de manhã e chuva forte entre a tarde e a noite. No sábado, faz sol no Rio Grande do Sul. No domingo, chove a qualquer hora no Paraná e entre a tarde e a noite nos outros locais. Para o sudeste, hoje tem chuva pela manhã em grande parte de Minas Gerais. No sábado, chove em vários momentos em São Paulo e no Rio. No domingo, chove a qualquer hora em São Paulo e Minas Gerais. No centro-oeste, chove de manhã em Brasília, no norte de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. Nas demais áreas, sol de manhã e chuva entre a tarde e a noite. Já no sábado, chuva e calor em todos os estados. No domingo, chove a qualquer hora em áreas do Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. No norte, tem chuva a qualquer hora em grande parte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. No sábado, tem risco de temporais, principalmente entre a tarde e a noite. No domingo, chove a qualquer hora em Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins e Amapá. No nordeste, chove rápido no leste da região e em parte do Ceará. Nas demais áreas, chuva entre a tarde e a noite. No sábado, pode ter chuva com raios entre a tarde e a noite no interior da Bahia e entre Maranhão e Piauí. Já no domingo, chove a qualquer hora em áreas da Bahia, Maranhão e Piauí. O mês de janeiro é dedicado à saúde mental, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para as questões relacionadas à mente e às emoções. Neste tempo em que estamos vivendo com tantas crises causadas pela pandemia, nada melhor do que manter
a mente saudável, não é mesmo? É sobre isso que a gente conversa agora com a psiquiatra Jaqueline Bifano, ela que já está ao vivo conosco. Bom dia, doutora Jaqueline, seja bem-vinda ao Canção Nova Notícias, da TV Canção Nova. E a gente já começa com uma pergunta: qual o impacto da saúde mental na saúde física? Bom dia, Nanusa, um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, a saúde mental, né, o cérebro, ele manda em todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Quando a gente está vivendo, por exemplo, um momento de estresse, um momento de conflitos, o nosso corpo, ele prepara como se fosse para ir para a luta. A gente começa a ter, né, a gente começa a ficar mais alerta, mais hipervigil, aumenta alguns hormônios, que são hormônios que deixam a gente mais, mais ativo. Então, é isso, gera aquela questão do medo, e o medo faz com que libere adrenalina. Então, o nosso corpo fica preparado para a guerra, como se diz. E nesse período, né, que a gente está vivendo esse momento de preparação para a guerra por um período muito longo. Isso está causando muito estresse, né, nas pessoas. Gente cansada até mesmo dessa situação, né, doutora? O que a gente pode aconselhar a essas pessoas para continuar, mesmo com tudo isso, a manter a mente saudável? Então, é lógico que a preocupação, né, essa incerteza, vai vir vacina, se não vai ter vacina, isso influencia muito e é difícil a gente tentar controlar isso. Mas a gente tem que deixar, né, nas mãos de quem tá cuidando disso e tentar se prevenir, né? Usar máscara, álcool gel, fazer a nossa parte. Feita a nossa parte, fez o isolamento, tudo direitinho, agora é tentar distrair. Não ficar só vendo notícias negativas, tentar, né, ter outros hábitos em casa, ler, fazer uma atividade física, variar bastante as atividades durante o dia, para não ficar um período ocioso e deixar com que esse sentimento de angústia, esse sentimento de ansiedade tome conta da gente. Obrigada, doutora Jaqueline, pelos conselhos, pela sua participação. Bom, a campanha Janeiro Branco começou em Uberlândia, Minas Gerais, e se expandiu para diversos estados brasileiros e chegou a países como Estados Unidos, Portugal e Japão. A seguir, Dom Giambattista de IV, novo núncio apostólico, chega ao Brasil. Agora vamos com imagens ao vivo, dessa vez da capital baiana, Salvador. Lá, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Canção Nova Notícias, a edição da manhã está de volta. O Papa Francisco nomeou em agosto do ano passado o novo núncio apostólico do Brasil. Dom Giambattista de IV desembarcou em Brasília e cumpriu o protocolo se apresentando ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Dom Giambattista era arcebispo titular de Giramonte, na Itália, e núncio apostólico na Índia e no Nepal. Ele tem 66 anos, nasceu em Bolonha, na Itália, e é diplomata, teólogo e canonista. Foi ordenado sacerdote em 1981. O núncio apostólico é o representante diplomático permanente da Santa Sé. Entre outras funções, participa da escolha de novos bispos e suas transferências. Bom, o Papa Francisco enviou uma carta ao administrador apostólico de Caracas, na Venezuela, expressando novamente sua proximidade ao povo venezuelano, atingido pela pandemia e pela pobreza. Júlia Beck, do nosso Web Jornalismo, traz mais informações. Bom dia, Júlia. Tivemos um problema técnico com o vídeo da Júlia. Agora, então, vamos para o Rio de Janeiro, onde na noite desta quinta-feira iniciaram as festividades em honra a São Sebastião, que celebramos no próximo dia 20.
Com alegria, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro realiza a 10ª edição da Trezena de São Sebastião, que tem como tema São Sebastião, mensageiro da esperança. Nesse tempo de pandemia que nós vivemos, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser esse sinal de esperança para todos nós, para a vida nossa, pessoal, e também para a vida das pessoas com as quais nós encontramos. Essa trezena, ela traz com certeza uma ação bastante diferenciada por conta das exigências sanitárias que nós somos somos chamados a viver nesse tempo, mas sem dúvida nenhuma, não menos sem a presença de Deus, porque São Sebastião, ele de fato, sendo mensageiro da esperança, nos remete cada vez mais ao Senhor. Então, nesses 13 dias, a nossa arquidiocese viverá com o nosso cardeal arcebispo esta oportunidade de perceber, através de São Sebastião, nosso glorioso padroeiro, a esperança brotando em nossos corações, culminando com o dia da própria festa, no próximo dia 20 de janeiro. Obrigada, Padre Cláudio. Bom, e agora sim a gente vai falar com a Júlia Beck, direto da nossa Central de Jornalismo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Danusa, bom dia a todos, isso mesmo. Em carta, o Papa Francisco desejou ao cardeal Baltazar Cardoso força para consolar o povo venezuelano. No texto, o Santo Padre frisou que os venezuelanos sofrem com a pandemia da Covid-19 e a crescente pobreza, e confiou o país à proteção da Virgem Maria, São José e do Santo Baltazar, um dos 6 magos e onomástico do cardeal. Nesta semana foi divulgado o vídeo com a intenção de oração do Papa para o mês de janeiro, a fraternidade humana. Nós aprofundamos esse tema com 2 padres que destacam a fraternidade como uma meta para alcançar o diálogo, a unidade e a comunhão. A fraternidade humana é destaque no pontificado de Francisco e teve um grande marco em fevereiro de 2019, com a assinatura em Abu Dhabi do histórico documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Também é assunto central da última encíclica de Francisco, lançada em outubro de 2020, a Fratelli Tutti. Lembrando que no próximo dia 4 de fevereiro será celebrado pela primeira vez o Dia Internacional da Fraternidade Humana, data instituída pela ONU. Bom, para mais informações, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com. Obrigada, Júlia. Pois é, a Júlia já deu a dica de acessar o nosso site. Outras informações você confere no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Agora tem Cantinho da Criança e a gente se despede hoje com imagens de Belo Horizonte, capital mineira. Lá tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 18 e 30 graus. Um bom e santo final de semana para você. Até segunda, se Deus quiser.